Na lição de hoje nós vamos conversar sobre idolatria. O primeiro texto é Atos capítulo 15, verso 20. Atos 15, 20, lá no Novo Testamento, o quinto livro do Novo Testamento, logo depois do Evangelho de João. Atos capítulo 15, verso 20. Mas se lhes escreva que se abstenham do que está contaminado pelos ídolos, das uniões ilegítimas, das carnes sufocadas e do sangue. Isso aqui é um conselho dado pelo apóstolo Tiago, numa reunião que os apóstolos tiveram, porque quando o evangelho começou a se espalhar entre aqueles que não eram judeus, surgiram alguns problemas. Alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo ainda estavam apegados às suas tradições antigas e acharam que, precisando manter essas tradições, manter vivas essas tradições, os conversos gentios precisariam aprender também algumas delas, né? Os judeus ainda estavam presos às suas ideias antigas e queriam que os outros seguissem as mesmas coisas. Sendo assim, para evitar maiores problemas, a igreja em Jerusalém se reuniu, os apóstolos se reuniram e, após debaterem e orarem bastante, chegaram a essa conclusão aqui, após também a orientação feita por meio de Tiago, que as orientações básicas que eles deveriam dar aos gentios, aqueles que não eram judeus, mas que haviam aceitado a Cristo por meio da pregação dos apóstolos, é o que está aqui no verso 20. Mas se lhes escreva que se abstenham do que está contaminado pelos ídolos, das uniões ilícitas, das carnes sufocadas e do sangue. Então ele começa aqui verificando o seguinte: o primeiro conselho é que eles ficassem afastados das contaminações dos ídolos, além das outras orientações. Outro texto interessante é Êxodo capítulo 20, que é um mandamento que a gente trabalhou na última lição. Êxodo capítulo 20, versículos 4, 5 e 6. Êxodo 20, versos 4, 5 e 6, diz assim: Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. E mais, não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás. Mas por quê? Porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O mandamento aqui ele é bem claro. Primeiro ele diz, olha, você não deve fazer nenhuma imagem esculpida de nada que se assemelhe, que se pareça com aquilo que existe lá em cima nos céus. Talvez ele se refira à divindade. Então você não deve fazer nenhuma imagem esculpida que represente Deus, Cristo ou algo parecido. Também nenhuma imagem que se assemelhe ao que está embaixo na terra, a um animal, a uma árvore, a uma pessoa, e mais. Ou nas águas que estão debaixo da terra, fazer nenhuma imagem de nenhuma divindade, de peixe, sei lá, alguma coisa que existe lá debaixo d'água, né? Então, nenhuma imagem de nenhum Deus desses, nenhum Deus que esteja lá em cima no céu, ou um Deus que você acha que está aqui na terra, ou um Deus que você acha que está no mar. Não se deve fazer imagem esculpida em hipótese alguma. E ele ainda complementa a orientação dizendo o seguinte, olha, não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás. E aí ele justifica. Por quê? Porque ele é um Deus ciumento. Essa palavra ciumento aí provavelmente é porque faltou palavra no português para representar a ideia. Mas dá para a gente entender o seguinte, eu devo evitar fazer imagens esculpidas representando divindades. Tudo bem? Tem que evitar, o mandamento está sendo bem claro quanto a isso. Outro texto é Salmo 115. Salmo 115, 4 a 8.
é interessante citar o seguinte, para o pessoal aí que é meio perturbado com esse negócio de que o Antigo Testamento não vale, é preciso que você lembre que 1 Timóteo é claro quando diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, como nós já vimos lá nas primeiras lições. Além do que, quando Timóteo escreveu isso, só existia o Antigo Testamento, não existia o Novo. Tá? E Deus é Deus tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, todo mundo sabe disso. Mas, vamos prosseguir. Salmo 115, 4 a 8, tem um texto bem legal que diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra de mãos humanas, quer dizer, feita por seres humanos. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não tocam. Têm pés, mas não andam. Não há um murmúrio em sua garganta. Os que os fazem ficam como eles, todos aqueles que neles confiam. Vê, pelo menos essa ideia me pareceu bastante interessante. Ele diz, olha, os deuses das nações, das pessoas, são prata e ouro. São imagens inanimadas feitas de metal. Então, eles só representam um ser humano ou uma divindade, mas eles não podem fazer nada. Né? E ele termina dizendo o seguinte, as pessoas que os adoram acabam ficando parecidas com eles. Outro texto é Isaías 44. Isaías 44, 13 a 18. Ele é um pouco mais claro quanto a essa questão de confeccionar imagens. Não só imagens de metal, mas Isaías fala de imagens de madeira também. Isaías 44, 13 a 18. Nós vamos ler até o 20 para que você entenda bem a ideia que está em Isaías. Eu gostaria que você acompanhasse em sua Bíblia para que você percebesse que eu não estou inventando nada. O carpinteiro estende o cordel, esboça a imagem com o giz, trabalha com o cinzel e a desenha com o compasso. Dá-lhe a forma humana, a beleza de um ser humano, a fim de que habite uma casa. E aí ele continua explicando. Cortou cedros, escolheu um terebinto e um carvalho, permitindo que crescessem vigorosos entre as árvores da floresta. Plantou um abeto que a chuva fez crescer. Os homens o empregam para queimar. Ele mesmo tomou dele para aquecer-se. Pôs-lhe fogo e assou pães. Com outra parte fez um deus e o adorou. Fabricou um ídolo e se prostrou diante dele. Olha só que interessante. Uma metade ele queimou ao fogo. Com ela fez um assado que come até saciar-se. Aquece-se ao fogo e diz, que delícia, aqueci-me e vi a luz. Com o resto faz um deus, o seu ídolo. Prostra-se diante dele e o adora e lhe dirige súplicas, dizendo, salva-me, porque tu és o meu Deus. E o verso 18 diz assim, eles nada sabem nem entendem, porque os seus olhos são incapazes de ver e os seus corações não conseguem compreender. Nenhum deles tem conhecimento ou inteligência para dizer assim, a metade queimei ao fogo, com ela assei pão sobre a brasa, assei carne e a comi. Com o resto fazia uma coisa abominável, prostrando-me diante de um pedaço de lenha. Ele que se apacenta de cinzas, o seu coração ludibriado o desencaminha. Ele não consegue salvar a sua vida, nem é capaz de dizer, aquilo que tenho na minha mão não será apenas uma mentira? Vê que Isaías ele é muito, como é que eu poderia dizer, para ser delicado, ele é bastante claro. Quando ele diz, olha, o cara faz o seguinte, ele escolhe uma árvore, talvez ele tenha plantado até essa árvore, mas ele não pôde coordenar o crescimento dela, ele deixou lá no meio da floresta, a chuva é que fez essa árvore crescer, depois ele escolhe, chega nessa árvore, corta, usa uma parte dela para lenha, prepara a comida dele, e aí dos restos dessa lenha, ele esculpe uma imagem humana, coloca num pedestal e se ajoelha diante dela,
e agradece aquela imagem pelas bênçãos que ele recebeu, pela comida, por ter se aquecido. Né? E Isaías diz assim, será que nenhum deles é capaz de perceber, de pensar, olha, esse pedaço de madeira, será que isso aqui não é realmente uma mentira? É só uma figura. Que significado isso teria? Então Isaías chama a gente para pensar nisso. Né? Ora, se isso aqui é madeira que foi lenha, que eu usei para queimar, isso aqui eu só escolhi um pedaço da lenha para fazer uma figura humana. Será que isso aqui realmente é um Deus? Não seria só uma mentira? Então Isaías ele é bem claro nesse aspecto, faz a gente pensar com muito carinho nisso. Mas, para a gente não demorar muito aqui, Efésios capítulo 5, para quem está cansado de Antigo Testamento, está aqui um texto do Novo Testamento, Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, verso 5. Efésios 5, 5. Pois é bom que saibais que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Mas espera aí não está falando de imagem. Bem, a nossa lição de hoje não é sobre imagem, é sobre idolatria. A primeira parte dessa lição, aí até Isaías, nos nossos primeiros 3 ou 4 textos, citaram aí a questão dos ídolos, das imagens de escultura, seja de ouro, seja de pedra, seja de madeira, que a gente não deve fazer, não deve confeccionar nenhum tipo de imagem, representando nenhum tipo de divindade. E aqui em Efésios ele traz uma outra dimensão de idolatria. É claro que eu poderia me deter aqui na questão dos fornicários, dos impuros, mas eu quero me deter aqui no avarento. Na minha tradução, ele destaca aqui, nenhum avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo de Deus. Ele explica. E o apóstolo aqui identifica a avareza como um tipo de idolatria. A avareza é amor excessivo ao dinheiro. Então percebe, o meu ídolo, ele pode não ser apenas algo personificado em forma de figura, da figura de uma divindade, mas ele pode ser também uma ideia, um desejo, uma inclinação, algo que toma na minha mente o lugar de Deus, do Deus Criador. Aqui ele cita especificamente o amor excessivo ao dinheiro. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. O dinheiro, o amor excessivo ao dinheiro pode se tornar um ídolo para mim. Outro texto é 1 Timóteo. É só você avançar um pouquinho aí, você vai chegar rapidinho em 1 Timóteo. É bem antes de Hebreus. 1 Timóteo capítulo 6, versos 9, 10 e 11, diz assim: Ora, os que querem se enriquecer caem em tentação e cilada, e em muitos desejos insensatos e perniciosos que mergulham os homens na ruína e na perdição. Bem, você deve conhecer pessoas, já ouviu falar de história de pessoas que colocaram o dinheiro em primeiro lugar e acabaram cometendo crimes terríveis, matando parentes, matando conhecidos, para conseguir herança, ou mesmo para roubar, coisas assim. Então, os que querem se enriquecer caem em tentação e cilada e em muitos desejos insensatos e perniciosos, diz Timóteo, que mergulham os homens na ruína e na perdição. Mas calma, antes de você dar um troço aí e achar que ser rico é pecado, vamos ouvir o restante do texto. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então, ter dinheiro ou ser rico não é pecado, não está errado. Tá? Você não tem que se matar aí porque conheceu a verdade e é rico, não é isso. O problema é o amor ao dinheiro. Você acaba substituindo Deus pelo amor excessivo ao dinheiro. Por cujo desenfreado desejo alguns se afastaram da fé e a si mesmos se afligem com múltiplos tormentos. Então perceba, a questão aqui é o desenfreado desejo pelo dinheiro, pela riqueza, pelo enriquecimento. O verso 11 fecha a ideia dizendo: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Então Timóteo diz, tome cuidado com o amor excessivo ao dinheiro. Ele pode se tornar um ídolo, ok? Então não é só você ter uma imagem de escultura, uma imagem de um santo, um desenho de um santo, ou então aquela imagenzinha feita de gesso, ou de madeira, ou de sei lá o que. A questão não é só essa.
Tem muitos ídolos que não são materiais. E a lição destaca aqui o amor excessivo ao dinheiro. A avareza é um tipo de idolatria. Por fim, Mateus 19, 22 e 23. Mateus 19, 22 e 23 diz assim: O moço, ouvindo essas palavras, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Verso 23, então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. Você pensa aí, lascou, eu sou rico, estou perdido. Não, não é isso, toma cuidado. A questão, essa história é a história do moço rico, você deve conhecer bem, né? O moço chegou perguntando a Cristo como é que ele poderia, o que ele poderia fazer para dar a vida eterna. Aí Cristo conversou com ele a respeito, né? Ele disse: olha, tudo bem, eu sou um grande guardador dos mandamentos. E Cristo ofereceu outras condições e ele não aceitou por causa das posses que ele tinha, que eram muitas. Ele teria que abandonar as posses dele. Então Cristo disse: olha, é difícil um rico entrar no reino dos céus. A questão que precisa ser lembrada aí é a seguinte: o problema não é ser rico. O problema é amar excessivamente as posses que se tem. Então a questão aqui nessa conversa de Cristo com o jovem rico é que ele amava demais a posição social que ele tinha, amava demais as coisas que ele possuía. E aí foi mais uma questão, mais uma prova de amor, né? Ele acabou achando que não valia a pena, colocando na balança, seguir a Cristo não ia valer a pena se ele tivesse que abandonar todas as coisas que ele tinha. O amor que ele tinha, as coisas que ele possuía, foi muito maior do que o amor que ele tinha por Cristo. O que foi que nós aprendemos hoje então? Nós aprendemos que eu tenho que me abster das contaminações dos ídolos. Tudo que eu puder deixar de ter a ver com os ídolos, eu tenho que me esforçar para deixar de ter a ver. Êxodo 20 é muito claro quando traz o mandamento das imagens. Eu não devo fabricar nenhum tipo de imagem e não devo me prostrar diante de nenhum tipo de imagem, seja uma representação do que está em cima nos céus, aqui embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Salmo 115, 4 a 8 também é claro quando diz que as pessoas que adoram ídolos acabam se tornando semelhantes a elas. Isaías também foi muito enfático quando mostrou aí o processo, o processo de construção de um ídolo, que muitas vezes, aqueles que são feitos de madeira, são pegos às vezes de restos de lenha, e a pessoa, depois de usar aquela lenha, e depois de conseguir alguns benefícios com a lenha, ele acaba fazendo um Deus e agradecendo a esse pedaço de madeira pelas bênçãos que ele recebeu antes. Aí Isaías nos chama a atenção que isso é um raciocínio assim muito primário, quase animalesco. Efésios começa a trazer uma outra dimensão da idolatria, que é a questão do amor excessivo às posses, ao dinheiro. Ideia essa que foi confirmada em 1 Timóteo e também fechou aí com Mateus 19, 22 e 23. Eu espero que você tenha compreendido, que você tenha verificado na sua própria Bíblia para ver que os textos que nós lemos não foram textos inventados. Na nossa próxima lição, a gente vai se deter em mais um dos mandamentos de Deus. Nós vamos falar sobre o dia do Senhor. A gente vai começar a analisar um pouquinho mais o que a Bíblia fala sobre o sábado especificamente. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Nós nos vemos na próxima lição.